Oi pessoal, tudo bom? A palavra VUCA, V-U-C-A, é um acrônimo que resume as 4 palavras volatilidade, incerteza, na verdade a palavra deriva do inglês, então uncertainty em inglês, que a tradução para o português é incerteza, complexidade e ambiguidade. Essa palavra, esse termo VUCA, ele surgiu nos anos 90 e era, na verdade, um vocabulário militar. Só que conforme o tempo foi passando, esse vocabulário foi sendo utilizado no mundo corporativo para as lideranças. E ele remete à ampliação da visão do líder e da visão de possíveis riscos que podem acarretar em decisões estratégicas. Então, o VUCA começou a ser usado no mundo corporativo para ajudar aos líderes tomarem alguns tipos de decisões e para os líderes conseguirem enxergar melhor determinados riscos. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho mais de como o VUCA é aplicado no mundo corporativo e vou dar uma dica para vocês realmente colocarem na prática o VUCA e conseguirem ampliar a visão de vocês estratégica para tomada de decisão e identificação de riscos. Então vamos lá, VUCA. Primeiro a letra V, volatilidade. Volatilidade significa que tudo muda o tempo todo com uma velocidade muito grande, com uma frequência também intensa e também com um impacto que a gente desconhece. Então, pensando a volatilidade no mundo corporativo, a gente precisa se preparar para as mudanças que podem acontecer no mercado. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre o mercado, sobre a empresa, sobre os concorrentes, mais preparado a gente está para determinadas mudanças. Então, pensar na volatilidade dentro do mundo corporativo é bastante importante. Aí vamos para a incerteza, o nosso U, incerteza, de uncertainty. A incerteza é aquela coisa de a gente não saber o que vem depois. É a surpresa, é a imprevisibilidade. Então, pensando no mundo corporativo, a gente precisa cada vez mais saber lidar com o inesperado. A gente precisa enxergar todas as opiniões, todos os pontos de vista e ver o que essas coisas diferentes influenciam na análise e na tomada de decisão dos líderes. Então, pensar um pouco na incerteza e na opinião de todos, o que tem ao nosso redor, é bastante importante no mundo corporativo. O C, a nossa complexidade, significa que nem tudo é tão simples quanto parece. A gente precisa explorar tudo cada vez mais. E no mundo corporativo, cada vez mais as coisas estão interligadas, existe uma interdependência. E é muito importante a gente conseguir identificar a relação das coisas, porque quando a gente mexe em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. Então, conhecer essa interdependência e essa inter-relação dentro do mundo corporativo é bastante importante. E o a nossa ambiguidade, significa que a gente tem muitas interpretações para uma mesma coisa. Isso significa que a gente tem vários sentidos diferentes para uma mesma questão. E no caso do mundo corporativo, isso pode tornar as decisões mais arriscadas, porque tudo pode ter mais de um sentido, tudo pode ter mais de um significado, dependendo do ambiente, dependendo do estado em que a situação se encontra, pode ter um resultado assim ou assado. Então, é preciso controlar melhor os riscos e saber das implicações das tomadas de decisões que os líderes e os executivos acabam tomando no dia a dia de trabalho. Então, como que a gente aplica, tendo esse primeiro conhecimento sobre VUCA, como que a gente consegue aplicar melhor no nosso mundo corporativo para a gente fazer uma boa gestão, uma boa tomada de decisão e uma boa visão dos riscos que implicam no nosso trabalho. Bom, primeiro a gente precisa pensar que VUCA ajuda então o líder a pensar estrategicamente, ajuda a empresa a enxergar tendências, ajuda a gente a interpretar cenários para identificar oportunidades, ajuda a gente a entender consequências de determinadas ações. E aí, para a gente poder gerenciar tudo isso,
a gente aplica o modelo VUCA. Então, imagine que você vai fazer uma tabela no qual você vai colocar as condições do cenário que você se encontra, da situação em que você tem para administrar, e aí você lista tudo que é VUCA dentro daquela situação. Então, o que é volátil dentro daquela situação? Então, o que é mais frequente ou mais veloz no caso de mudanças? O que é incerto? O que a gente ainda não pode prever no futuro? O que é complexo? Então, imagina um xadrez de 5 níveis de dificuldade. O que é bastante complexo dentro daquele ambiente? E o que é ambíguo? O que a gente ainda não tem claro? Quais ameaças a gente ainda não tem clara? Lista lá dentro do ambiente, dentro do cenário que você se encontra. Preenchendo isso, a gente consegue ter já uma maior visão do nosso cenário, do nosso ambiente, e aí a gente consegue, de uma forma um pouco mais estratégica, tomar decisões e definir responsabilidades para as nossas equipes. E aí a gente faz uma nova tabela para a gente conseguir nos orientar dentro dessa visão que a gente tem. Então, colocamos primeiro o papel do líder, né? Então, você como gestor, como que você gerencia tudo isso? Qual o objetivo que você quer alcançar dentro daquilo que você está enfrentando, o que você quer atingir? Para quem você vai se reportar? Então, os resultados são relevantes para quem? O que você vai gerenciar na prática? O que você consegue simplificar? E o que deve ser resolvido? E aí você faz essa tabela e você tem uma visão muito interessante do todo e de como você pode tocar os seus processos e tomar ações, tomar atitudes dentro daquele ambiente todo. Claro, isso não vai garantir que todas as suas metas vão ser cumpridas, mas isso amplia a sua visão, isso ajuda a prever impactos, ajuda a identificar riscos e também possíveis influenciadores. Então, se você achou o VUCA interessante para o mundo corporativo, comece a aplicar agora e tenha um pouco mais de visão sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos vídeos, baixem o aplicativo do Portal de Ideias e até a próxima. Um beijo!